pontinha do vermelho. Ai. Sempre me pede para abordar em curso, fazer palestra e tal. Como abordar mapa de criança? O que falar para a criança? O que focar no mapa de uma criança? Na prática, não tem que você ensinando isso. Mas o Valdir, inclusive, tem um trabalho que ele fez sobre criança e uma outra astróloga também. Ele vai contar o caso. Ele deu um curso, inclusive, que leva 3 meses a respeito desse trabalho com criança. E é interessante, é muito interessante focar mapa de criança. Não tem nada para falar. Vou voltar às recomendações. Agradeço a todos vocês e o encontro deu certo, vai dar certo. É o crachá depois que vocês deixam de fora na mesa. Bom? Vai ter mais vez? Você vai ler? O certificado ele vai ser enviado por correio. Tá? Ele vai ser feito e enviado por correio. O certificado dos outros anos vocês podem pegar na central de curso. Tá? O ano passado, ano atrasado, tem a central de curso. O certificado. Esse ano vão ser enviados pelo correio. Se vocês quiserem ficar com a lembrança, Deixa eu sair. tem um cartão. Vai dizer, cadê seu prato? Deixa eu falar. Mas o crachá você deixa lá. Não é, ó, só abrir, só abrir. Ah, o mapa. Aqui, aí você tira. Tá. Só soltar essa tira aqui pra cá. Tirar por cima. Vou deixar no Já está gravando. Já está gravando? Então vamos começar. Já está gravando, vamos começar. Mais uma vez, então, muito obrigado pela presença de todos. Bom, mapa de criança. Naturalmente temos que elaborar um mapa como elaboramos para qualquer outro acontecimento, qualquer nascimento. Só que realmente temos que estar atentos, porque o mapa para a criança principalmente parte, vamos dizer, do interesse, vamos dizer, da curiosidade dos pais, certo? E na verdade isso ocorre muito. Quando algum cliente, algum aluno nosso lá de São Paulo recebe o presente da cegonha, uma das primeiras coisas que eles fazem é ligar dando a hora de nascimento. E aí se elabora um mapa. Esse mapa tem várias e várias utilidades, porque principalmente serve para os pais para conhecer o filho ou a filha, certo? Para realmente verem como que eles podem conduzir os filhos, principalmente já sabendo das potencialidades que a criança tem. Né? Porque veja, para nós conhecermos uma criança só depois de uma certa idade, mediante testes que às vezes pode ser bons, pode ser maus, a criança pode ser levada a passar por um teste e no momento ela tem qualquer outro problema, então o teste vai espelhar somente o problema da criança, não a potencialidade da criança. Aí então nós podemos dar aos pais realmente todo, vamos dizer, um histórico da criança. Podemos dar aos pais como que eles se relacionam com a criança, como que a criança vai ver os pais, como que a criança vai ver o binômio pai e mãe, que é muito importante, né? Porque a criança nasce num lar e esse lar é composto de um binômio, pai e mãe. Então isso se torna realmente muito importante para os pais. Nós temos também um outro fator que é importantíssimo, se temos um astrólogo, que, por exemplo, ele conhece medicina também, ou então nós damos um suporte a um pediatra, né? Nós podemos fazer o quê? A partir do nascimento de uma criança, uma medicina preventiva. Não só no sentido de amenizar, atenuar eventuais problemas de saúde ou qualquer outro problema, mas também principalmente em termos de regime alimentar. Pode haver realmente
os eventuais problemas que uma criança pode ter. Nós já começamos desde o início realmente passar para um regime alimentar condizente com a pessoa. Então eu vejo que essa questão de medicina preventiva para crianças, como também se faz para adultos, eu vejo de suma importância. Depois nós temos também outro fator, o terceiro fator, que seria um fator pedagógico, né? Que isso está muito ligado aos pais, é claro, e aos mestres. Nós já fizemos uma ocasião lá em São Paulo, um teste numa escola pré-primária, com um grupo de crianças, né? De, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos, e realmente as respostas foram interessantíssimas. Certo? Então nós temos aí basicamente esses três fatores. Dar aos pais o conhecimento das crianças, do interrelacionamento, a questão médica e a questão pedagógica. Naturalmente se examina o mapa, como se examina o que o Jorge falou, que realmente esse é um curso que dura, vamos dizer, uma carga horária de 25 a 35 horas, né, com todos os detalhes, mas vamos resumir a todos os pontos mais importantes. Até eu listei também para não esquecer. Primeiramente, nós temos que levantar os elementos: fogo, terra, ar e água. Tanto uma criança como um adulto, ele vai agir ou vai reagir se ele for mais fogo, ou mais terra, mais água, ou mais água. Então aí que nós vamos ver como é que a criança já vai se manifestando através da representação desses elementos. Então isso se torna realmente muito importante. O que eu vejo também seria interessante, se nós temos esses 4 elementos, também examinarmos no mapa os triângulos, principalmente o triângulo da vida. É uma vida que está começando, então vamos examinar a primeira, a quinta e a nona classe. Para dar uma explanação bem geral, uma ideia realmente daquela criança, do potencial que aquela criança tem. Porque nós temos aqui que tentar os potenciais para depois podermos transmitir alguma coisa para os pais, pedagogos e o médico também. Então isso se torna realmente muito importante. Algo que poderíamos ver em seguida seriam os eixos. Outro dia falamos também sobre os eixos do horóscopo. Né? Nós temos o eixo de primeira e sétima, que é o eixo do destino. Certo? Veja o seguinte, nós temos pela primeira casa, realmente a potencialidade da personalidade. Não é isso? Como que aquela criança vai sedimentar a sua personalidade, como que aquela criança vai enfrentar o mundo. Porque a primeira casa, o ascendente, as condições que nós temos para fazer face ao mundo. Face o quê? A sétima casa. Porque nós temos aí o eixo o quê? Do livre-arbítrio. É o eixo de primeira e sétima que tem analogia com aquilo que nós conhecemos por Ares e Libra. Aquilo que nós conhecemos por Marte e Vênus. Né? Sempre essas analogias são muito importantes para nós entendermos as casas. Nunca esqueçamos, vamos olhar na primeira casa, está certo? Nós podemos ter 12 signos no ascendente, podemos ter planetas, etc. Mas sempre a primeira casa tem analogia com Ares e com o planeta Marte. Marte é o regente natural de primeira, como Vênus é o regente natural de sétima casa. Então é muito importante ver se essa primeira casa de uma criança ela tem maior peso, maior abrangência do que a sétima, é realmente um potencial para essa pessoa vencer os assuntos de sétima. Né? Porque os assuntos de sétima, além daquilo que nós conhecemos, precisamos não esquecer que são o quê? Os rivais, os nossos competidores. Então, por aí, os pais já podem, à medida que a criança vai se desenvolver, sem forçar situações, né? Nós não podemos querer avançar, não queremos, a partir de ter um mapa de uma criança, já logo no início começar a empurrar drasticamente. Uma mãozinha não é proibido, compreende? Mas nós não temos que forçar. E também isso vale de uma maneira geral, as perguntas, né? Elas vão ter que ser respondidas de acordo com aquilo que o profissional indicar aos pais.
uma determinada pergunta se pode responder aos 2 anos. A mesma pergunta, se foi aos 7, aos 8 anos, vai se responder de uma outra maneira, porque a criança já tem um outro entendimento, então isso torna realmente muito importante que se leve em consideração esse fator. Então aí nós temos o eixo de primeira e sétima, que eu vejo realmente como muito importante, que é o eixo do livre-arbítrio. Depois nós temos um outro eixo, que é o eixo do destino. O eixo do destino ele é composto pela quarta casa e pela sétima. A quarta casa dá as condições. Se a primeira, precisamos não confundir, porque às vezes os parâmetros entre primeira e quarta se aproximam muito, mas eles têm diferença. Porque a primeira casa é o corpo físico da criança. A quarta casa indica a região que ela nasceu, o lar que ela nasceu, a influência que ela recebe do lar. A influência que ela recebe do lar no sentido de binômio de pai e mãe. E a 10ª casa é a casa o quê? Da profissão da pessoa. É a casa onde que a pessoa tenta atingir a sua proeminência, de modo geral, proeminência o quê? Social ou profissional. Vejam bem, existe um provérbio, os provérbios eu sempre recomendo que estejam bem atentos aos provérbios, de modo geral, todos os provérbios têm um fundo de astrologia. Costumamos ouvir de certas pessoas, já adultas ou moços, que eles dizem: eu quero subir na vida, eu quero ser alguém na vida. Querer subir na vida, em termos astrológicos, é sair de quarta casa e chegar numa culminância. Desde ser diretor de uma empresa, até ser chefe de Estado, até ser uma pessoa que tenha honras, glórias e famas, né? Certo? Então é muito importante também nós examinarmos, principalmente a quarta casa. Termos consciência que, veja o seguinte, um casal pode ter meia dúzia de filhos. Uma coisa eu garanto para vocês, cada um desses filhos é diferente. É diferente porque vai ter um horóscopo pessoal. E depois tem algo que é muito importante. Eles nasceram em épocas que para os pais eram diferentes. Os pais naquelas ocasiões que geraram aquele filho estavam com seus horóscopos progredidos de maneira diferente. E o que é bem interessante, que muitas pessoas até não ligam, esquecem, é que um horóscopo do nascimento, o horóscopo do filho, representa o que no horóscopo dos pais? Os trânsitos planetários naquela ocasião que os filhos nasceram. E existem estudos astrológicos que a cada nascimento de filho, os pais se modificam. É só vocês testarem isso e experimentarem. A cada nascimento de um filho, claro que naquela ocasião os pais têm determinadas progressões, mas o que é muito importante é verificar que os trânsitos, que representam o tema dos filhos, influem sobre os pais. Por isso nós vemos, se bem que nós vemos, existem estudos também, que numa mesma família, as pessoas que têm uma ligação de sangue, por exemplo, elas têm repetições de aspectos. É só vocês verificarem entre irmãos, entre os filhos. Nós temos, às vezes, os irmãos têm lua no mesmo signo, ou lua no mesmo elemento, ou determinado planeta em aspecto com outro planeta, pode ser um aspecto favorável, desfavorável, mas sempre existe essa, vamos dizer, herança astrológica. Isso é muito interessante também. Mas a quarta casa é muito importante porque é como os filhos vão sentir os pais, no sentido do binômio pai e mãe. É como que eles vão sentir a questão do lar em que eles nasceram. Isso se torna realmente muito importante. E nós temos que ver também, é claro, para onde que a criança quer ir amanhã ou depois. Por isso que é muito importante, até em palestras, conversas diárias com as crianças, respondendo as perguntas, ou dando jogos para eles, jogos educativos, ou então encaminhando dentro do interesse que o próprio horóscopo já indica, para nós já irmos indicando, vamos dizer, aquela tendência profissional que a criança tem. Né? Porque também se vê, quando se faz mapas vocacionais para os jovens, hoje em dia, com uma diversidade de profissões que existem, os jovens chegam numa certa idade, eles não sabem que profissão seguir, na verdade. Né? Às vezes eles são induzidos por propaganda, ou são induzidos
até no bom sentido, por um parente. A pessoa, o jovem pode ter um tio que é médico, muito famoso, né? E famoso e recebe muito dinheiro. E então ele, com toda essa ênfase, ele diz, eu quero ser médico, né? Porque tem um tio que influi, então ele quer ser médico. E se nós formos examinar o mapa da criança, para médico não tem nada. Fazendo um pequeno parente, uma ocasião apareceu pai e mãe, pediram um mapa de um jovem que estava naquela idade, dos seus 18, 16 anos, por aí, né? E eles estavam preocupados com o filho, né? Fez o mapa, os três depois sentaram juntos no dia do atendimento. O menino estava meio assim nervoso, então eu conversei com ele, eu relaxei um pouco com ele, eu já tinha mais ou menos feito claro no estudo, né? Então eu perguntei para ele, o que você deseja ser na vida? Né? Ele veio, os pais vinham perguntar para mim, mas eu perguntei a ele, porque assim ele pôde falar o que queria, né? Porque eu vi que existia uma certa pressão no mapa do rapaz, pressão essa feita pelos pais. Então eu disse, deixa ele falar. Eu já tinha o meu conceito dele. Ele disse, olha, na verdade, eu estou com interesse de entrar na academia militar. Quando ele disse isso, eu olhei no mapa, pensei nos meus botões e disse, eles não tem nada para militar. Né? Eu digo, como é que eu saio dessa classe? Muito bem. Mas então eu disse a ele, você quer ser militar? Muito bem. Os pais disseram, mas o que ser militar? Os pais logo contestaram, já sabiam disso, né? Certo? Eu olhei o mapa, depois eu vi o mapa, eu disse para o rapaz, eu já sei o que você quer ser militar. Porque você vê num militar, num oficial, você quer fazer agulhas negras, você vai sair de lá oficial, você pode chegar a general, pode chegar a marechal, e assim por diante. Né? Eu digo, você deve querer ser militar porque você gostaria de andar fardado realmente, né? Então o militar tem os regulamentos, ele precisa ter a gravata, precisa ter o vínculo, o sapato precisa ser lustro, tem que ser apresentável, não é isso? Não será que é isso que você admira no oficial? O rapaz disse, pensando bem, o senhor tem toda a razão. Veja o seguinte, ele estava com aquela ilusão, né, da farda, da roupa, da aparência, afinal de contas, né? E no mapa dele, eu já tinha visto, ele tinha um aspecto fabuloso de Júpiter com Saturno e outros fatores também que davam a ele realmente o quê? Um executivo. Então eu disse para ele, escuta, você já viu como é que um executivo se veste? Se traja? Né? Além disso, o executivo tem uma mala 007. Né? Então vejo como realmente, e eu acho que todos nós passamos nos nossos 16, 18 anos, e agora até mais cedo, 15 anos talvez, né? Na verdade, nós temos ilusões. Você imagine um jovem desses, ele provavelmente ia criar um antagonismo com a família, por exemplo. Né? Provavelmente ele adentraria nas agulhas negras, na faculdade. Podia ser que desistisse logo, mas podia ser que desistisse depois. Né? Então ele teria perda de tempo e uma frustração. Tudo se recupera nesse mundo, menos o tempo. Né? Esse é um exemplo, podemos ficar dando outros exemplos também. Né? Agora, também nunca devemos forçar ninguém e nunca devemos coagir ninguém também. Podemos encaminhar, podemos orientar. Por isso é muito importante ver as eventuais potencialidades que uma criança tem e ajudando o desenvolvimento. Já falamos do eixo primeiro e sétimo, do quarto e décimo. Também podemos, antes de ver outros fatores, nós podemos ver os quadrantes no mapa astrológico. Né? Vocês sabem o que são os quadrantes, né? Nós temos aqui o eixo, por exemplo, de primeira. Esse aqui já melhorou, tá vendo? O eixo do destino aqui melhorou, tá vendo? Aqui nós temos as casas, na verdade. Então aqui nós temos o primeiro quadrante, aqui nós temos o segundo quadrante, aqui nós temos o terceiro quadrante, e aqui nós temos o quarto quadrante. O primeiro quadrante, no exame de um mapa de uma criança, eu até conforme por a faixa etária, eu vejo que realmente é muito importante.
É só para vocês terem ideia, mentalizar, que representa as 3 casas que constituem o primeiro quadrante. O ascendente, é claro, a primeira, a segunda e a terceira casa. Em astrologia nós podemos dar um nome para esse quadrante. Entre outros, eu escolhi o seguinte: a formação da personalidade. Aqui nós temos o corpo físico, na verdade, temos a pessoa em si, não é isso? Temos a segunda, que são os valores, porque a segunda não é só o dinheiro que se ganha ou que se gasta, mas são valores, certo? Os valores que nós fixamos, porque tem uma analogia com um touro, que é um signo fixo, na verdade. E depois nós temos a terceira, que é muito importante, que é a formação do nosso mental concreto. Se vocês pensarem bem, palavras-chave dessas 3 primeiras casas são importantes na formação de uma pessoa. E nós estamos falando de criança, então na formação futura da criança. Precisamos estar muito atentos, claro que sempre o signo do ascendente é muito importante. O regente do ascendente é de suma importância. Onde está o regente do ascendente, lá nós temos a motivação da pessoa, da criança. Nós vamos falar em termos de pessoa, né? Nós estamos fazendo uma projeção para o futuro. Onde está o regente do ascendente por casa e por signo, principalmente por casa, já é uma manifestação para onde que a criança, para onde que o jovem vai, para onde que a pessoa vai. Naturalmente pode surgir uma pergunta: puxa, mas com 10 anos a motivação pode ser uma, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 pode ser outra. Sim, mas sempre baseado naquele princípio. Onde está o regente do ascendente? Tudo vai se mudando nesse mundo. Nós não temos os ciclos planetários. Um dos ciclos planetários mais importantes é Saturno, né? À medida de cada 7 em 7 anos, completando 28 anos, quando Saturno retorna, a pessoa passou por uma gama de experiências, depois vai passar novamente por outra gama de experiências, né? E a pessoa vai mudando, a pessoa vai transformando. Então é muito importante verificar o signo ascendente, o regente do signo ascendente, e os eventuais planetas que nós tenhamos aqui no primeiro quadrante. Um caso que eu recomendo a todos que estejam muito atentos, da eventual não existência de planetas no primeiro quadrante. Não havendo planetas no primeiro quadrante, e se o ascendente não for um ascendente muito forte, muito dinâmico, nós temos que estar com mais atenção ainda. Porque é muito importante que os pais, à medida que a criança vai crescendo, vai respondendo, vai perguntando, os pais têm que completar aquilo que significa primeira, segunda e terceira casa. Naturalmente, cada mapa, até o mapa, cada mapa precisa ser examinado. Nós podemos agora ver as N possibilidades, mas como todos que conhecem um bocado da astrologia, será fácil, né? Temos que dar à criança, na hora das perguntas, quando chega a questão da mesada, por exemplo, né? Certo? Então, dar à criança o real valor do dinheiro, certo? E também estar muito atento com o relacionamento que ela vai ter com as outras pessoas, com os vizinhos, com o meio imediato, porque a terceira casa é o relacionamento com o meio imediato, né? E os seus primeiros estudos. E quanto mais afastado nós tivermos, a partir do ascendente, o primeiro planeta, às vezes nós podemos ter o primeiro planeta depois do ascendente, nós podemos ter ele no terceiro quadrante, às vezes podemos ter até no quarto quadrante, aí então precisamos tomar mais cuidado. Porque o primeiro planeta, só que até que eu tinha visto para vocês, eu vou outra palestra, né? Falei, Jorge? Ou não? Esqueci, então tá bom. Mas vamos repetir. O primeiro planeta após o ascendente é muito importante, porque é a primeira conotação, é o primeiro encontro, é a primeira tropeção, podemos dizer até no bom sentido, que essa pessoa, que essa criança vai ter na vida. Então é muito importante. Por exemplo, um primeiro planeta na quinta casa vai ser um namoro, vai ser um noivado, por exemplo, se não tivermos mais nada. Porque não houve uma formação de personalidade, né?
como é que a pessoa vai vivenciar uma quinta casa? Então compete aí os pais dar uma explicação às crianças, ao jovem, no final de contas. Então se torna realmente muito importante. Só para você ter uma ideia, uma vez estávamos dando isso lá em São Paulo, e uma senhora, ela, o primeiro planeta que ela tinha após o ascendente era um Vênus, não me lembro agora em que signo, me desculpa. Era um Vênus, mas na sexta casa. O primeiro planeta é um Vênus na sexta casa. Os pais colocaram ela num colégio interno. Ficou afastada dos pais, logo desde o início colocaram no colégio interno. Sabe o que ela fazia? Ela se fingia de doente, porque aí o colégio explicava para os pais iam buscá-la, né? Porque assim ela ficava em casa com os pais. Você veja como ela vivenciou bem, num certo sentido, Vênus, carência afetiva, doença, né? Os pais iam buscar, então ela chegava em casa, já estava boa, ficava lá um tempo em casa, depois voltava para o colégio. E antes que fazia isso diversas vezes. Então vocês veem, e assim por diante nós temos N casos que podemos citar. Então, na minha opinião, isso é realmente muito importante verificar. Porque o primeiro quadrante é o quadrante da formação da personalidade. O segundo quadrante, bem rapidamente, olha, o primeiro quadrante, para vocês entenderem melhor, além de vocês juntarem as três casas e tirar um somatório, né? O primeiro quadrante, ele tem analogia, ou podemos usar as palavras-chave que nós conhecemos para o signo de Áries e para o planeta Marte. Simples, né? Compreende? Essa associação de ideias realmente é muito importante. É o primeiro quadrante da afirmação pessoal e tem como palavra-chave, de uma maneira bem ampla e bem geral, Áries e Marte. O segundo quadrante, que é composto pela quarta, pela quinta e pela sexta casa, é o quadrante do estabelecimento da segurança para o futuro. Estabelecimento da segurança para o futuro. Palavras-chave desse quadrante: Câncer e Lua. Puxa, segurança está em Câncer, está em Lua, não é verdade? Certo? Segurança. Puxa, nós nascemos num lar, nós nascemos num imóvel, e então nós vamos também querer futuramente estabelecer uma segurança para o futuro. Não é isso? Quinta casa. Quinta casa o que é? É a criatividade. Vamos pegar somente essa palavra-chave. A criatividade já nos dá um fator para adquirirmos uma segurança para o futuro. Ainda mais num mundo competitivo, onde se tem maior criatividade. Né? Não temos as obras, os livros, os escritos, a produção. Não temos os filhos que também se pressupõem que tragam para a pessoa depois uma segurança para o futuro. Depois nós temos a sexta casa. Para termos uma segurança para o futuro, nós precisamos das duas palavras-chave essenciais de sexta. Saúde. Saúde e trabalho. Simples, né? É só trabalhar para que se melhora, né? Deu para entender? Esses três fatores não são importantíssimos para estabelecer uma segurança para o futuro. E se pegarem um mapa de uma criança, claro que se tiver um planeta na terceira já valendo para a quarta, aquele planeta é importante, sem dúvida nenhuma, porque já é um planeta na quarta. Mas da não existência de um planeta ou de planetas no segundo quadrante, nós temos que, à medida que a criança vai evoluindo, nós temos que dar a ela esse conceito de lar, de família, de pátria, coisa que hoje em dia ninguém liga mais com isso. Isso não é uma segurança. Ela amanhã depois já ter uma indicação que ela vai precisar comprar um imóvel para constituir o seu lar, na verdade. E também dar a ela aquela questão da criatividade, desenvolver a criatividade, depois nós vamos voltar a falar em quinta casa, que eu vejo que é muito importante, e ver, é claro, que a saúde dela, e já dar um trabalho para a criança, para ela se acostumar a trabalhar desde cedo. Hoje em dia, não, coitado, meu filho, 2, 3 anos, 4 anos, não trabalho, etc. Não vai ter a vida inteira para trabalhar. Se não começa a trabalhar desde cedo, nunca mais vai trabalhar na vida. Certo? Eu vejo que isso é muito importante. Eu acho que eu pensei tanto nisso que o meu neto
tem 2 anos e pouco, não vai à faxineira, quer pegar pano, quer pegar vassoura e ajuda. Transmissão, acho que funcionou tanto. Depois nós temos a terceira casa. O terceiro. Hã? Não. Mas desculpa, eu não ia ter falado. Eu não gosto de referir assuntos pessoais, mas. Terceiro quadrante. O terceiro quadrante é composto o quê? Pela sétima, não é isso? Pela oitava e pela nona casa. Palavras-chave do terceiro quadrante: Libra e Vênus. Certo? É o quadrante da influência do mundo externo sobre a pessoa. Esse terceiro quadrante faz oposição ao primeiro. Na verdade, o primeiro é a pessoa. O primeiro é a personalidade. Né? Libra, nós falamos há pouco do eixo de primeira e sétima, na verdade. É muito importante nós estarmos atentos às pessoas com quem nós nos ligamos, na verdade. Os nossos rivais, os nossos concorrentes, casamento e assim por diante. Né? Eles têm uma influência realmente muito forte sobre nós. E é o quê? Libra e sétima casa é relacionamento. Não é isso? Importantíssimo. Depois nós temos a oitava casa. A oitava casa é aquilo que vem também para nós. Vem na forma de cobrança de impostos, né? Por exemplo, o meu correio logo de início, as heranças que nós recebemos. Certo? É o lucro e perda está muito em função do eixo de segunda e oitava, né? O nosso relacionamento com as outras pessoas, né? Nós podemos ter prejuízos aqui, né? Podemos receber também. E depois, veja, nós temos uma casa muito importante desse terceiro quadrante, que é a nona. Nona é Sagitário, é Júpiter, né? Da influência que nós recebemos em termos de estudos superiores. Nós não recebemos influência do estrangeiro, daquilo que vem a nós. Nós não recebemos uma influência de ordem religiosa, não é verdade? Moral, a ética. Né? Então, aquilo que nós aspiramos, aquilo que nós queremos, realmente isso vem, de modo geral, todos esses 3 assuntos vêm sobre o indivíduo. Né? Agora depende de ver como que o indivíduo tem a resposta. Se ele não tem, por exemplo, nada no primeiro quadrante, a criança se não tiver nada no primeiro, e tiver um terceiro muito forte, então a gama de influências que vem para a criança se torna muito forte. E então nós precisamos preparar essa criança para a resposta. Porque senão caímos naquele dito popular, Maria vai com as outras, né? Vocês conhecem isso, não é verdade? Agora veja bem, na dependência do primeiro quadrante, a criança pode ter respostas. Porque ela vai admitir, ela vai receber essa influência que vem do mundo externo, mas através do que ela é, ela vai primeiramente assimilar essa influência e depois ela vai o quê? Ela vai devolver para o mundo externo. Certo? Nós temos pessoas com muitas influências no segundo e terceiro quadrante, são pessoas que observam muito o mundo. E elas depois têm conclusões do que elas observam do mundo, depois elas devolvem ao mundo. Em forma de criatividade, nós temos os artistas, temos as pessoas que têm uma influência muito forte, mas elas receberam aquela influência, mas não de uma maneira negativa, elas receberam e trabalharam aquelas influências. Então isso realmente é muito importante. Como também é muito importante, principalmente, quando nós não temos nada no terceiro quadrante. Aí é ruim. Aí é ruim por quê? Porque futuramente, essa criança que é hoje, futuramente, como adulto, não vai considerar o mundo externo. Isso é ruim. E nós estamos cada vez mais, na nossa atual chamada civilização, na dependência de outras pessoas. Né? Quer dizer, só vocês chegarem aqui, vocês dependeram de quantas e quantas pessoas, de quantos e quantos fatores, na verdade. Não é isso? E cada vez mais, né? Tá? Então, nós temos que, na conformidade desse terceiro quadrante, né,
fazer com que a criança vá estar atento ao que está no mundo externo. Porque a sétima casa, eu considero o seguinte, é a janela. Porque a nossa vivência de primeira até a sexta casa é uma vivência mais no mundo o quê? Subjetivo. Do nosso mundo interior. Nosso mundo abaixo da linha do horizonte, na verdade, é o nosso mundo subjetivo. A sétima casa é a janela. É a hora que a gente começa a querer ser alguém na vida. Quando nós começamos a querer ser alguém na vida, nós vamos para a janela. Aí nós vamos observar o mundo externo. Certo? Aí nós vamos ver o mundo externo. E quando nós chegamos à janela, às vezes nós nos impressionamos com o panorama lá de fora, não é verdade? O panorama por fatos, pessoas, acontecimentos e assim por diante. Então é muito importante que estejamos muito atentos com respeito ao terceiro padrão. Vamos rapidamente para o quarto padrão. Ele é composto pela décima primeira e 10ª. Palavra-chave: Capricórnio, Saturno. Já temos resposta. Né? Nós temos aqui o eixo, né, de 4ª e 10ª. Nós nascemos, somos alguém e queremos chegar lá em cima. É o triângulo, podemos dizer, pode existir as palavras. É o último quadrante, né? É o quadrante dos resultados. Podemos dizer dos resultados finais. Também é o último quadrante, aí finaliza, certo? Dos resultados finais. Então é muito importante que, para a obtenção desses resultados finais, nós já começamos a ter uma formação aqui, é claro, né? Certo? Uma formação aqui. Temos um entendimento do que temos em termos de quarta casa. Compreendemos o mundo externo para nós podermos atingir um objetivo. E também aqui é muito importante, claro, ascendente e meio do céu, são dois pontos importantes, eu esqueci até nome próprio, da ascendente e meio do céu. Porque aí é o nosso realmente objetivo. Nós queremos chegar lá em cima, queremos ser alguém na vida. Então é muito importante o signo que está aqui no meio do céu. Porque o signo que está no meio do céu, ele não só indica de uma maneira bem ampla e bem geral, que nós temos que consultar Sol, temos que consultar todo o horóscopo, mas o signo do meio do céu está, ele tem dois fatores importantes. Ele não indica somente a profissão do indivíduo, a provável profissão do indivíduo, mas principalmente como que ele vai exercer essa profissão. Porque quem já tem clientes, que já tem muitos mapas, é só vocês pegarem mapas de um determinado número de pessoas, vocês vão ver que vocês podem encontrar pessoas que têm o meio do céu em touro. Um pode ser médico, outro pode ser contabilista, outro pode ser motorista de praça, mas é a maneira pela qual o indivíduo vai exercer a sua profissão. Então, por isso que é bom também, quando chegar a uma idade propícia, mesmo que não haja ainda uma definição, já darmos para o jovem, então, né, uma ideia de como ele vai exercer a sua profissão. Certo? E depois nós temos não só a profissão, mas nós temos as ocupações, na verdade. E realmente essa questão de análise vocacional não é fácil. Podemos até dizer que é difícil, vamos ser francos, na verdade. Depende de vários fatores. É só vocês pegarem, cada um de vocês tem uma formação, tem um objetivo. Vocês já não mudaram, às vezes, de profissão. Não mudaram de ocupações, não é verdade? Então, é muito importante nós levarmos em consideração. A não existência de planetas no quarto quadrante também é ruim, porque pode existir uma indefinição do que o jovem quer ser. Certo? Há muito tempo me apareceu um jovem lá, pediu para fazer uma análise, muito bem, certo? Bom, vamos ver. E então eu já pensei com os meus botões, provavelmente ou é um Netuno em conjunção com o meio do céu, ou pode ser peixe no meio do céu. Vamos saber a qualidade, porque às vezes então um Netuno ou um peixe no meio do céu já pode dar um sentido completamente o quê? De peixe, de Netuno no bom sentido. Então ele vai exercer uma profissão
de uma maneira condizente a um peixes ou um Netuno no meio do céu. É verdade. Mas às vezes pode ser no sentido negativo, então vai ficar a vida inteira sem saber o que fazer. Então se aconselha com uma pessoa que tenha realmente o meio do céu em peixes, ou com um Netuno em peixes, e se ele não tem um contexto esotérico, um contexto de um trabalho abnegado, ele vai ficar a vida inteira numa eterna indecisão do que fazer. Quando você pegar um caso desse, no grau crítico pior, não é mandar você dar um tiro na cabeça, não. Depois você perde o cliente, não adianta nada, também, porque ele pode voltar. Conservem sempre os clientes vocês vivos, faz favor, né? E também matar os outros não convém. Eu tenho esse Perdi até o... Você falou em Netuno? Não. Parecia um cliente assim. Vocês têm que ter a ele, se são vendedores de pipoca, hoje pode ser que dê bastante dinheiro, né? Tem uns nos Estados Unidos que ficam milionários, né? Aqui no Brasil também tem milionários que venderam pipoca. Então vocês olha, se interessa para vocês hoje vender pipoca, vocês vão vender pipoca até o dia que não interessa mais. E vocês têm que fazer um planejamento a curto prazo, a curtíssimo prazo. Se hoje você está trabalhando nisso, isso lhe dá uma satisfação, continue. Amanhã, se de vendedor de pipoca vocês querem ser jornaleiros, querem ser comerciantes, querem ser vendedores, se aparecer alguma coisa, vão ser. Nunca digo para uma pessoa que tenha algo no sentido mais negativo, bem entendido, né? Certo? Muito cuidado com isso. Nós temos que ver todo lado, tem o seu lado positivo e negativo. Então nós precisamos discernir como é que a gente faz. Mas uma pessoa nessas condições, a pessoa só tem que fazer planos, principalmente em termos de 10ª casa, de objetivos mundanos, de objetivos sociais, planos a curto ou a curtíssimo prazo. Certo? Porque às vezes a pessoa tem grandes ideais, muita utopia, mas nada de realização. E quando chega lá com os seus 60, 50 anos, puxa, não fiz nada. Né? Aí realmente funcionar. E apareceu um jovem, que eu estava contando, e ele tinha o quê? Áreas no meio do céu. Né? Já contei, senhora, não falo, né? Você aborrece o que pessoal. E para você também, eu acho que não, também, eu acho que Ares no meio do céu. Aqui não tinha nada. Para início de conversa, para logo abrir o jogo, eu disse, meu amigo, lembra que idade que eu falei? Não comentei, aí também, você está capaz de mim. Não sei, 18 anos, 19, por aí, né? E ele queria também saber o que fazer na vida. Eu digo, bom, meu amigo, você quer chegar lá em cima rapidamente, você quer ser alguém na vida, você quer ser um líder, né? Mas se eu te perguntar em que profissão, você não sabe, não é isso? Ele concordou. Áreas. Liderança. Quer ir rapidamente. Queria ser alguém. Eu sei, você quer ser diretor de uma empresa, você quer ser chefe, você quer ser isso, quer ser aquilo, você quer ser líder. Mas se eu te perguntar em que profissão, você não sabe. Quer dizer, eu respondi bem assim, bem antagonicamente o que ele veio perguntar para mim, na verdade. Aí então eu expliquei. Aí claro que aí fiz um exame do mapa e então dei certas coordenadas para ele. E afinal de contas é um Áries que está aqui. Não me lembro onde é que estava o Marte dele, onde é que está, etc. Mas realmente ele tinha o Áries no meio do céu e não tinha nenhum planeta no quarto quadrante. Aí, claro, a gente vai procurar no mapa o que existe de bom para dar uma indicação. Certo? Isso aqui pode realmente acontecer. Bom, já falamos dos quadrantes, regente do ascendente, falamos. O que também é muito importante que vocês comecem a examinar uma criança, vocês não acham que eu tenho o costume de no mapa eu marcar em azul os planetas que estão dignificados, ou seja, os que estão exaltados, os que estão domiciliados. Certo? Principalmente os que estão bem colocados por signo, é claro, né? Exaltados ou domiciliados. E depois podemos colocar em vermelho aqueles que estão em queda ou em exílio.
Isso é interessante porque os planetas que estão bem colocados realmente são aqueles pontos chaves que nós podemos motivar a pessoa, motivar a criança, né? Certo? Nesse sentido. Então isso se torna realmente muito importante que use esse planeta, que afinal de contas, você sabe que um planeta que ele está bem colocado no mapa, mesmo que porventura ele tenha maus aspectos, mesmo que porventura ele tenha primeiros anos de vida, ou mais adiante, maus aspectos que ele possa receber por trânsito ou por progressão, é como diziam os antigos. Por isso que eu recomendo sempre vocês lerem os livros de astrologia antigos, só que às vezes é difícil vocês entenderem o que está escrito, às vezes a tradução é mais, né? E os termos às vezes. Os antigos diziam, os planetas que estão em sua fortaleza. E esse tema fortaleza, vocês lembram dos cartões medievais, os ducados, assim por diante. Aquele planeta que está na sua fortaleza, ele pode repelir com muito mais facilidade os ataques de outros planetas maléficos ou de aspectos negativos. Certo? Porque veja, um mau aspecto a um planeta bem colocado por signo, ele tem muito mais poder de resposta no bom sentido. Né? Agora é claro que nós temos um planeta em vermelho que ele recebe um aspecto também negativo, aí as coisas, a fortaleza vai por águas abaixo, né? Certo? Então aí precisamos realmente tomar cuidado, mas o importante é realmente estarmos atentos aos planetas que estão bem colocados. Então nós temos que ver essas dignidades, são os domicílios e exaltação. Muito bem, vamos para um ponto que é muito importante. Dois pontos. Nós temos Sol e Lua aqui, que são importantes no mapa. De criança é muito importante. Deixar um pouco esses dois de lado. Mas vamos ver os pessoais. Quais são os planetas pessoais? É claro que Sol e Lua também nesse sentido podíamos incluir, mas vamos deixar de lado. Depois desses dois, quais seriam os planetas pessoais? Mercúrio, Vênus e Marte. Certo? Mercúrio, Vênus e Marte. E até nós podemos colocar sem querer, vamos dizer, usar uma cronologia, afinal de contas, isso é muito relativo, não vamos determinar tempo, não vamos determinar datas. Veja o seguinte, a Lua, mostrando então pegar um pouco a Lua representa num mapa de uma pessoa, no mapa de uma criança, a Lua representa a sua fase de vida ainda em gestação. Quando a criança está sendo gerada, quando ela passa os seus, em média, 9 meses no útero materno, é um período lunar. Esse período lunar no ventre da mãe é importantíssimo, porque se sabe e se prova por astrologia, até uma ocasião, acho que foi no último ano que nós falamos sobre isso, respondendo uma pergunta. Toda a influência que a mãe recebe na sua gestação, ela transmite para a criança. Isso a ciência diz, e a astrologia comprova. Quando às vezes eu tenho um mapa, até de um adulto, e nós não podemos às vezes pegar realmente e localizar o problema que aquele adulto tem. Eu penso o mapa da mãe. O mapa da mãe eu faço a progressão das duas luas, a direta e indireta, nos últimos 9 meses da gestação, e aí nós vamos ver quando que aquelas luas tiveram um mau aspecto com o tema da mãe, e lá nós tivemos uma origem do problema que a criança ou o adulto veio manifestar depois. Então, veja, a fase lunar é importante. E não é só no período de gestação, mas também nos primeiros anos de vida. Certo? Depois nós temos a fase de Mercúrio, que justamente é a fase do entendimento, da comunicação. Certo? Não vamos estipular data. Mas depois nós temos Vênus. Né? Vênus está muito ligado ao que é a puberdade. Né? Nós temos Lua, Mercúrio, Vênus. Então até Vênus realmente é muito importante, e Marte também tem sua importância, que já é, depois da puberdade, né? Aquela fase de Marte, de ação, porque aí eu quero, eu faço, eu aconteço, eu isso, aquilo, né? Que é a juventude, afinal de contas. E a juventude precisa ser agressiva, precisa ser Marte, não é verdade? É claro que depois nós temos aí, muitos colocam o Sol, muitos colocam Júpiter e vai aí para frente, mas isso já é outra história, outra conversa, né? Estamos vendo mais a criança.
Então é muito importante vocês observarem os aspectos dos planetas pessoais. Mercúrio, Vênus e Marte também, sem dúvida nenhuma. Porque Marte já pode indicar o início de uma possível agressividade. Então se a criança é agressiva, vamos colocar ela em ginástica, vamos colocar ela em esporte. Não podemos abafar o Marte. Eu sempre digo, acho que aqui as famílias até já sabem, nós não podemos bloquear aquela válvula da panela de pressão. Eu não tenho dito isso? Experimente bloquear uma válvula de uma panela de pressão, né? Principalmente quando ela está cozinhando feijão, como é que fica o teto? Né? Imagine bloquear um Marte de uma criança que tem um potencial de agressividade muito forte. Então isso torna importante. Mas vamos ver Sol e Lua. Se vocês querem ver como que seus filhos veem o pai, é só vocês examinarem o Sol do mapa dos seus filhos. Simples, não? Vocês querem ver como que os seus filhos se relacionam com a mãe, é só ver a lua do rosto dos filhos. Certo? E por aí, porque veja o seguinte, nós somos alguma coisa, os nossos filhos são alguma outra coisa. Mas nada nesse mundo é isolado. Se eu pedir para o Jorge isolar os dois polos da eletricidade, nós vamos ficar no escuro. Não temos luz, não é verdade? Não é isso? Se não existisse o dia, nós não saberíamos o que seria a noite, nem o dia, não é verdade? Porque nós estamos num mundo bipolar, não é verdade? Por isso que a grande descoberta da informática é o sistema binário, né? Eles não descobriram nada, acharam alguma coisa na natureza e estão aplicando. É como mais ou menos o professor Salvatore disse hoje, né? Certo? Nós copiamos o que já existe no mundo. Então veja bem o seguinte, estamos vendo um sol no mapa de uma criança, é como que aquela criança vê e sente o pai. Então isso é importantíssimo. Sim. Sol, Saturno, não, Marte, Não. Não complica. Desculpe a minha resposta. Vocês compreendem? O pai pode ser Saturno quando existe uma grande distância em termos de idade entre pai e filho. É aí que eu considero. Mas normalmente o pai, porque o pai é o princípio masculino, se não houvesse o princípio masculino, se não houvesse o princípio feminino, o Saturno não faz nada. Senhor? Fala sobre o Sol, né? Então, examinar o quê? Os aspectos, exato. Os aspectos vão dar indicação de como o filho vê Como o pai. o filho vê e sente o pai. Não tanto a cabo. Não, mas eu acho que, quer dizer, podemos levar, claro. Nós vamos ver então se o Sol está bem colocado por signo, se está numa casa angular, é muito mais importante, na verdade. Então, aquilo que normalmente nós faríamos no exame de um mapa, tudo sendo levar em consideração. Agora, mas é realmente como que o filho vê o pai e como que ele vai sentir também os problemas que o pai tem. Isso realmente é muito importante. Você falou de Marte, da agressividade. Eu acho que as posições mais agressivas para Marte é quando ele se encontra com signos de água. Mas aí, fazer um parênteses, assim, nós vamos avançar um pouco mais. Quando nós temos um Marte num signo de água, principalmente Câncer, então tomar muito cuidado, porque às vezes, é cardeal, muito bem lembrado, e é quarta casa, é lar, então tem aquela relação. Mas quando nós temos um Marte em Câncer, nós então temos que polarizar, temos que deixar sair uma agressividade no bom sentido, mas para exteriorizar. Porque se o senhor põe, como se costuma dizer, quando se tem fel na boca, o que o senhor faz? O senhor tem que cuspir. E se o senhor engole o fel? Vai mexer aqui, né? Então, potencialmente, quem tem um Marte em Câncer tem uma potencialidade de uma gastrite, de uma úlcera, etc. Então, nós temos que fazer com que essa criança exteriorize a sua agressividade, mas bem dirigida. Porque senão ela não vai ter a possibilidade de agredir alguém, vamos dizer, ou praticar um esporte,
então ela vai usar aquele marco internamente. Onde é que é internamente? É no seu lado emocional. Depois nós vamos descobrir que se essa criança vai usar esse marco na interiorização, vai usar o marco no seu emocional, vai ter uma gastrite anos e anos depois. Agora, quando o senhor fala de exteriorizar a agressividade, nesse exemplo em particular de marco de câncer, né? Seria o quê? Colocar a criança numa academia de karatê? Sim, aí nós vamos saber os aspectos desse marco. Mas seria algo assim. Seria algo assim, dela então analisar. Então dizer para ela assim, fala, diga o que você sente. Comprar aquele negócio para ficar dando soco, por exemplo, compreende? Né? Então ela vai, se é um marco que indica uma interiorização, e essa interiorização, marca que não convém interiorizar, na verdade, de marcação. Porque é a mesma questão da panela de pressão. Então nós temos, de acordo com o mapa, de acordo com a casa, de acordo com o centro, exteriorizar a relação. Mas na medida que as coisas vão indo. Não vai pôr o seu filho de meio ano no karatê. Pode. Então é isso que temos que ver. Na natação perfeita. Aí depois também nós vamos ver o seguinte. Depois, quem falou em natação? Me lembro depois. Porque aí nós temos que falar dos elementos que na verdade nós acabamos falando. Foi com a natação. Então veja, é como o filho vê o pai, é como o filho vê a mãe com a lua também. Então veja, os aspectos que uma pessoa tem com lua é o relacionamento com a mãe como vê. Com o sol é como o sente e como vê. Qual é a sua pergunta? Dificilmente uma pessoa não tem aspecto ao sol e à lua, né? Dificilmente. Mas daí então nós vamos ver, ou eventualmente o aspecto menor, a meia quadratura e outros aspectos. Mas dificilmente a pessoa. Sim. Olha, para Sol e Lua, vocês podem considerar uma órbita de 7 graus ou de 8 graus. E se for oposição, qualquer planeta, até 10 graus se podem considerar. Porque os luminares têm uma órbita maior. Puxa, é a luz, né? São os luminares. Certo? Então isso se torna muito importante. Ficou clara essa questão de lua e sol. Agora, também outro fator. Se vocês encontrarem no mapa de uma criança Sol em mau aspecto com Lua, bom, primeiramente vamos abordar o primeiro aspecto, que seria Lua em conjunção com Sol. Se uma criança tem Lua em conjunção com Sol, então nasceu próximo de uma lunação, né? Se for lunação exata, então é muito mais forte, mas se tem essa conjunção que tem uma ordem que podemos considerar, se for aplicativa, se a Lua está se aplicando, podemos considerar 12 graus perfeitamente. Se for separativa, convém deixar para 10, porque a Lua já está saindo. Né? Mas o aspecto, no mapa de uma criança, de Lua com Sol, a conjunção, deixa a criança muito sensível. Então precisamos estar muito atentos, porque lá nós temos uma criança de uma sensibilidade muito forte. É claro que aí nós vamos ver a casa, vamos ver o signo, vamos ver os aspectos. Porque uma conjunção depende muito de aspectos. Então nós temos uma criança que tem uma conjunção num signo. E essa conjunção recebe um bom aspecto expositor dessa conjunção. Ajuda muito, no bom sentido. Principalmente até o 7º ano de vida. Ou, para dizermos mais astrologicamente, essa sensibilidade se torna muito mais forte até que a criança receba a sua primeira quadratura de Saturno. Certo? Porque veja, se nós temos o Saturno, que ele faz um trânsito aqui, ele pega, vamos dizer, um quarto do mapa em 7 anos, ele forma contato com todos os planetas, não forma todos os tipos de aspecto, mas um deslocamento de Saturno aqui faz aspecto com todo o mapa, na verdade. Certo? Não faz um ciclo completo, que é outra coisa que é muito importante. Mas veja, é só quando Saturno
o trânsito no espaço, faz a quadratura com ele mesmo, que é por volta dos 7 anos, pode ser 6, 7, 8 anos, né? Ou então quando as luas progressivas, tanto no sentido direto como indireto, quando as luas também dentro de 7 anos fazem um aspecto com ela mesma, né? Aí realmente até esse período a criança ainda está muito sujeita a modificações. O juramento dos jesuítas diz o seguinte, o juramento secreto dele, talvez mostrar para a lei, mas não pode dar calma. Um dos artigos diz, me deu uma criança até os 7 anos, eu falei dela o que eu quiser. Por quê? Por causa dessa questão que está falando. Então isso é muito importante, essa questão dos 7 anos. Né? Mas nós estamos falando da construção sólida, na verdade. Quando nós temos num mapa de uma criança uma lua mal com o sol, essa criança vem e sente os pais como duas pessoas antagônicas entre si. Muito cuidado com isso. Porque isso cria, desculpa a expressão, um estigma para a criança poder pensar. Isso para ser bem convincente e vocês tenham bem atenção a esse assunto. No mapa, lua mal com o sol, em tema de criança, a criança ela vê e sente os pais como duas pessoas antagônicas. E de modo geral, os pais ela está registrando muito mais do que vocês podem pensar e registrando com muito mais intensidade. Então eu recomendo aos pais, quando eu vejo que filhos têm esse aspecto, principalmente lua em quadratura com sol e depois também a oposição e também, conforme o caso, a conjunção, mas principalmente a quadratura, né? Ou uma conjunção negativa. E vocês tiverem que falar alguma coisa, vocês vão para um outro quarto e falam embaixo. E nem pensem na frente da criança. Certo? Porque a criança capta. E depois o grande problema é que ela vê os pais como pessoas antagônicas e depois essa criança vai continuar como adulto com lua mal com sol. E lua mal com sol é um aspecto desagradável. Porque a pessoa não tem uma harmonização interna. Porque a lua bem com o sol dá harmonização interna. Quem tem lua mal com sol, automaticamente uma desarmonia interna. E lua mal com sol é um caso sério, porque a pessoa, parte dessa influência que recebeu dos pais, que tem no seu horóscopo, essa criança, esse jovem, etc., vai consequência o seguinte: quando criança, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem e ver um aspecto de lua com sol. Vocês devem ter já visto isso. Vocês já viram uma criança que na frente de uma vitrine de doces, que é um doce, e pai e mãe estão aí perto, não querem, a criança chora, berra, e os pais depois ficam atormentados, cheios, né? E vão dar o doce para a criança. O que a criança faz quando o pai vai dar o doce para a criança? Primeira coisa é dar um tapa na mão do pai, e o doce vai pro chão. E essa criança, quando jovem, quando adulto, quando ele quer vontade, né? Ele não pode realizar. E quando ele pode, ele tem a ânimo, tem os fatores que propiciam fazer, ele já não quer mais. Eu conheço uma pessoa que desde o início da vida sempre queria aprender a tocar violão. O pai não comprou, ela não pôde, não sei o que lá. Agora que essa pessoa pode comprar um violão e aprender a tocar violão, agora eu não quero mais. E agora a pessoa podia aprender a tocar violão. Quando a pessoa quer, não consegue realizar. E quando tem as possibilidades de realização, já não quer mais. Mas eu estou voltando assim um ponto bem forte para vocês entenderem. Então, muito cuidado. Pois não. Isso pode ser considerado como um aspecto não está transformado. Acho que só o que não consigo, que você faz uma natural quadratura possível. Não, aí também não. Só quando o aspecto não Você aumentaria muito o número de pessoas que viram esse mau aspecto. Né? para uma quadratura de sua lua, qual seria a hora? 7 graus. Para mais ou para menos.
E se houver um paralelo, por exemplo, então um paralelo que se costuma dizer na gíria, né? Dobra os encantos, né? Basicamente mais forte. Agora, o que é certo é que se nós tivermos os dois luminares, nós temos os dois luminares de um signo na mesma casa, aí a astrologia hindu nos diz que podemos considerá-los em conjunção. A astrologia hindu diz que planetas no mesmo signo e na mesma casa, embora não em conjunção do nosso sistema, eles consideram como em conjunção, e isso realmente funciona. São altamente positivos que nós tiramos a astrologia hindu para a nossa astrologia. Muito bem. Vocês entenderam bem essa questão de Sol e Lua, né? Vamos então falar um pouco mais disso. Vamos falar de Sol com Saturno, por exemplo. De um aspecto de Sol com Saturno. É o contato que a pessoa tem com o pai. Veja bem, não esqueçam que nós temos quadraturas favoráveis e quadraturas que são piores. Que nós podemos ter um Sol em Leão, e esse Sol recebe uma quadratura de Saturno. Eu pensei que era muito rápido. O Sol está na casa 6, e a casa 6 são os animais domésticos. Imagina, se eu tivesse na 12, quem sabe foi aí eu queria ver se o colega ia pisar. Aí ia sair pela janela. Bom, então vejam bem. Um Sol mal com Saturno. Só que veja bem o seguinte, nós vamos avaliar esses tópicos. Um Sol em Leão é que apareceu barato. Né? Muito bem. E um Saturno em Escorpião. Saturno em Escorpião é barato para ser Escorpião, né? Mas o Saturno em Escorpião está numa posição muito boa, principalmente para ver entendimento superior e assim por diante. Então nós podemos, conforme o aspecto, né? Se for um aspecto negativo, um pai severo. Né? O que é Saturno? Saturno é severo. Se nós temos um Urano mal com o Sol, como que essa pessoa vê o pai? Hã? Doido? Ah, também assim. Não, vê um pai. Quer dizer, vamos ver se o mau aspecto é um pai que, ora, dá um tapa na criança e lá seguinte vai beijar a criança. É um comportamento inusitado. Estamos falando mais do mau aspecto. Do bom aspecto vocês resolvem, né? Então é bom, se for um bom aspecto, então o pai é um sujeito progressista, original, um pai convencional no bom sentido. Vamos, infelizmente, só abordar os maus aspectos, vocês entendem. É muito bom a gente resolver. Quando o sapato está bom, ninguém reclama. Na verdade, quando ele aperta, a gente vai ver que esqueceu de cortar até a unha. Ele vai tirar a meia já está furada, está certo. Muito bem. Um Sol que tenha um mau aspecto com Netuno. Saturno já foi. Um Netuno mal com o Sol. Pode ser um alcoólatra. O pai pode ser um alcoólatra. É um pai que, poxa, eu não entendo o meu pai. Poxa, mas meu pai, sei o quê, agora é católico, agora é espírita. O meu pai é meio católico. Eu não entendo bem, compreende? Pode haver uma desilusão, vocês podem aplicar todas as palavras-chave. Vocês conhecem, por isso que eu sempre recomendo, estudem as palavras-chave. Certo? Então, nesse sentido. Um Sol mal com Marte. Um pai agressivo. Um Sol bem com Marte, um pai enérgico, um pai militar, mas um bom aspecto. Né? Nesse sentido. O que mais? Mas é herói, né? Pai de Deus também. Aí, herói, exatamente.
pai industrial, ele vê como que ele vê a figura do pai. E essa figura começa dentro da infância, dentro daquela ingenuidade, daquela sensibilidade, daquela pureza que as crianças têm. Depois a nossa civilização é que estraga as crianças. Não é? Dizem que os tios e os avós estragam, não resta dúvida, é verdade. É bom. Falamos muito do pai, falta mais algum planeta? Pai Plutão. Pai Plutão é um pai que tem uma influência muito forte sobre a vontade da criança, mas é uma influência que vem daquelas forças plutonianas. E às vezes só o pai pensando, só o pai presente já está emitindo aquela gama que ele tem de Plutão. Só olha e já diz. Ah, sim, só o Gero já sabe o que é. Agora, o que nós precisamos estarmos atentos é que às vezes um mau aspecto de Sol com Saturno pode ser um pai que tenha ido fora, um pai ausente, um pai que tenha morrido. Um pai que briga com a boca? Um pai? Briga com a boca, por exemplo? Aí, não, o avô não. Aí é outra coisa. Não. O avô não. Depois nós vamos ficar por casas derivadas, vocês me lembram também, não só dos elementos, a gente tem que ficar como se falar com casas derivadas. Mas vamos em frente. Um Saturno mal com Sol. Se vocês tiverem algum caso de mapa, vocês conhecerem, um Saturno mal com Sol, principalmente quadratura, é uma indicação que o pai, se não se autodestruiu, está se destruindo. Isso é sério e acontece. Sim, não, desculpa, eu falei Plutão. Falar de engano, o Milton Maciel pediu que fizesse uma retificação do que ele falou. Depois disso, para dentro dos santos. Aí, quando ele falou de meio do céu do Brasil, em pré-natal, em conjunção com o Sol, houve um erro técnico. Não, com Plutão. É com Plutão. Quando ele disse que o meio do céu progredido está formando uma conjunção com Plutão, não, é o Sol progredido do mapa do Brasil que está em conjunção com Plutão. Tá. Mas vai haver uma mudança nas finanças, não tem dúvida nenhuma, e talvez até no bom sentido. Palavra fato. Do que? Do meu? Não, Sol mal com quem, uma criança, um jovem que tem o Sol mal com Plutão, é uma grande tendência que o pai se autodestruiu. O pai tinha que cuidar da saúde e não cuidou. O pai foi imprudente. O pai aconteceu qualquer coisa com ele. Não vou dizer que se suicidou, porque vocês vão pensar que não quer dizer que o pai vai se suicidar, mas uma sentido de autodestruição. Certo? Então, isso é porque o Plutão é a regeneração, na verdade, então é o contrário. Pode ter morrido, mas principalmente quando é Sol com Saturno, que pode ter dado. Mas com Plutão também, porque Plutão é o regente. Um desaparecimento. Desaparecimento. Pai ausente. Agora vamos ver um aspecto que eu vejo. Então, nós suponhamos que no mapa de uma criança apareça um desses maus aspectos o que pode acontecer aos pais? Porque de modo geral eu faço a interpretação sempre com o pai. Suponhamos então, o pai. Agora, não sei quando é o jovem que já vem sozinho, já saiu de casa, etc., tem um aspecto desse. Aí então eu minimizo um pouco a coisa, né? E dou umas indicações para ele, que ele toma uma conscientização, talvez possa amenizar também. Vamos ver agora principalmente os aspectos de Lua. E o pai Júpiter? Pai Júpiter? Quanto você precisa? Toma, vai. O mau aspecto, né? Estraga o filho. Muito cuidado com o Sol mal com Júpiter. É um pai que protege demasiadamente o filho. E o pai não pode ficar junto com o filho até o último dia da vida do filho. Pode? Acredito que não. Nem sempre. Né? E um belo dia, não tem mais o dinheiro, não tem mais a mesada, isso aqui lá, né? O Sol mal com Júpiter é um caso sério. Uma criança mimada. Uma criança mimada. Mimada e estragada.
Não, as conjunções não são dadas para explicar. As conjunções vocês têm que avaliar. Vocês têm que, porque aí o Sol só pode fazer conjunção com o Vênus. Aí já é Veneza, tem grandes problemas. Vamos ver Lua, pessoal. Um dos piores aspectos que nós vemos em mapa de crianças é Lua mal com Saturno, principalmente conjunção. Você pode ter certeza que essa criança tem uma super mãe. No sentido negativo, é claro, né? Uma super mãe. Uma mãe exigente e uma mãe daquele jeito. Só que também muito cuidado. Porque às vezes, eu até vi há pouco tempo, já tinha visto outros casos, aqui em São Paulo, um caso de uma menina, moça já, 15 anos já é moça, Lua oposta a Saturno, e com outras configurações, etc. E ela passa por seríssimos problemas agora, porque ao nascimento dela, por problemas de parto, a mãe faleceu. Nós encontramos em temas de pessoas, Lua mal com Saturno, e a mãe faleceu. Por parto, em consequência de parto, ou faleceu quando a criança tinha tenra idade. Então, muito cuidado, vocês vão ver, de examinar o mapa, dizer, poxa, mas sei com sua mãe, porque minha mãe, eu nem disse minha mãe, isso traz problema, muito cuidado. Às vezes, é curso também. Principalmente aspectos de Ptolomeu que são os mais evidentes. Às vezes é o caso de que o pai casa outra vez, por exemplo, então essa Lua com Saturno faz às vezes a madrasta, né? Então praticamente aí uma madrasta também que, a não ser um caso que eu vi justamente que a madrasta estava muito bem, mas uma questão de sinastria, então, mas aqui é perdido a mãe, né? Certo? Uma quadratura também, professor? Quadratura, oposição, pode ser até conjunção também. Mas veja bem, eu estou dizendo isso, você precisa examinar caso por caso. Mas, de todo jeito, Lua mal com Saturno dá realmente uma mãe muito exigente, uma mãe que acompanha, uma mãe que isso, que aquilo, que protege demasiadamente a criança. Então, Não, eu quero que essa Lua mal com Saturno daria assim bom, mãe no filho, sim, mas aí é mais fácil. Aí é mais fácil ver no mapa da mãe. Filhos adotivos nós vemos pela casa 11. Bom, vamos ver o seguinte. É muito importante, eu disse a vocês que nós vamos falar da quinta casa. Né? A quinta casa é uma casa de criatividade, é uma casa que tem analogia com Leão, com o Sol. Né? Então é muito importante para nós derivarmos, diminuirmos eventuais más colocações, maus aspectos. É claro, se nós temos um planeta mal aspectado com o outro, aquele lá recebe bom aspecto, nós trabalhamos com aquele planeta que está com bom aspecto. A quinta casa é uma casa muito importante, não só em temas de criança, até em temas de adultos. Ainda mais hoje em dia que existe uma insatisfação completa, não é verdade? E a quinta casa é a casa do lazer para um adulto. E para uma criança, essencialmente, é a criatividade. Então, pelo exame de uma quinta casa, nós podemos equilibrar alguma coisa que não esteja muito favorável no mapa. Porque veja o seguinte, se nós temos uma caixa, se nós temos um volume, se estiver vazio esse volume, nós podemos colocar dentro da caixa o que nós queremos, não é verdade? Então vamos colocar coisas boas. Se nós não colocarmos coisas boas dentro de uma caixa, automaticamente entra na caixa. Quase que a barata entrou também por aí, né? Então vamos colocar alguma coisa para que outras coisas não entrem. Vocês entendem? Então a criatividade eu vejo que é muito importante. Vocês têm que examinar a quinta casa. A quinta casa vai dar uma indicação de como nós podemos dar um lazer para uma criança, uma criatividade. E se nós já temos um panorama geral da tendência da criança,
A quinta casa vai ser muito importante, porque ela indica o caminho que nós podemos dar para ela ter uma realização amanhã ou depois. Porque essa quinta casa, se permite uma realização no bom sentido de criatividade, a casa seguinte qual é? A casa do trabalho. Então a criatividade vai ajudar ela para a manutenção da sua saúde, porque uma criança satisfeita automaticamente tem uma tendência a ter saúde. E uma criança que desenvolve uma criatividade, ela vai aplicar essa criatividade no trabalho. Questão de lógica, né? Então nós temos que ver a possível criatividade da criança. Não é fácil, mas sempre nós temos que ver alguma coisa. Se essa criança tem, por exemplo, vamos começar então pelos elementos, que eu vejo que isso é importante. Já acabou o tempo, né? Faz tempo, né? Hora extra, né, moço? Você postou esse desconto. Pessoal, é o seguinte, vou recolher. Quinta casa num signo de fogo. Vamos rapidamente, porque eu tenho que responder. Quinta casa num signo de fogo, uma criatividade ligada ao elemento fogo, por exemplo. Dar ânimo para a criança, esportes, tudo que vocês entenderem, vocês devem entender, né? Tudo que é fogo é muito bom para a criança, porque dá ânimo, dá interesse, certo? Esportes, criatividade é o quê? Ao ar livre, debaixo do sol, por exemplo, certo? Muito bem. O elemento seguinte, qual é? Terra. Uma criança que tenha terra na quinta casa, e precisamos ver os planetas que estão lá. Então fazer trabalhos com cerâmica, com argila. Peguei uma professora de inglês, uma ocasião que estava lá perdida na vida dela, com inglês, não sabia nem o que fazer, o que mais fazer. Ela tem a quinta casa em terra, com Vênus, não sei mais quem, parece que era touro, não sei mais o que. Ela começou a fazer cerâmica, começou a expor lá em Embu, depois de um ano, está realizada. Né? Certo? E estava afogada, porque estava lá com as aulas de inglês, lição de inglês, estava enfadonha, etc. Terra é realmente isso, então mandar cultivar, fazer um jardim, plantar plantas, mexer na terra, certo? Depende da criatividade de vocês também, para explicar isso para os pais. Água. Claro, água, né? Acabou o ar. O ar, então, é comunicação. Música, por exemplo, né? O falar, ou então uma expressão intelectual, desenhar, escrever. Pode ser dança também, sem dúvida nenhuma. Ler também, toda e qualquer atividade ligada ao elemento ar. Né? Certo? E depois seria água. Né? Água, então, natação, por exemplo, brincar com água, mexer com água, ir na praia, tá bom, pessoal, o que mais? O senhor disse que ia falar sobre os 4 elementos, novamente falou. Praticamente era isso, os 4 elementos nos... Casa 5, né? Nas casas. Bom, vamos ver se temos... Vamos ver 3 vezes. Então deixa eu completar a lua, vai. Depois o Jorge deixou uma pergunta da esquerda, uma da direita e uma do fundo. Ok, só que então... Aí a gente tá lá na lua, porque só aqui tá sabendo da lua. Só pai não Vamos vai. começar com um aspecto que é muito importante em temas femininos. Lua mal com Netuno. Inclusive conjunção, que eu até considero mau aspecto. Então, muito cuidado. Num tema feminino, principalmente, uma lua mal com Netuno, a tendência da mulher entrar no casamento debaixo de grandes ilusões é muito forte. E automaticamente ela tem grandes desilusões no casamento, às vezes é pro brejo. Com excessivas ilusões. Não é verdade? É verdade. Tem gente que não me deixa mentir só. Lua com Saturno já vimos. Lua com Urano, então uma mãe muito intranquila, filho também como o pai também, se dá um tapa, depois dá um doce. Né? Então precisamos ter um tratamento. Né? Lua mal com Plutão, a mãe tem uma influência muito forte em termos de subconsciente sobre a criança. Né? Depois temos Lua com
Com Júpiter também é a mãe que não dá comida. Come, Muito indulgente. também indulgente, muito obrigado pela palavra. Uma mãe muito indulgente. Faltou que planeta? Marte. Marte, então, é um caso sério. A criança que tem lua mal com Marte é um caso sério. Ela anda sempre às turas com a mãe, sempre brigando, sempre questionando, sempre não sei o que, não sei o que lá. Não precisa bater aqui também. Não, tá? Sempre às turas, né? E depois, quanto mais isso funciona, vocês conhecem a lei do pêndulo, né? É um dos 7 princípios do Sr. Everest, do registro, né? Quanto mais o pêndulo vai para um lado, depois ele volta para o outro. Quanto maior é a rusga e a briga, quanto maior depois é o remorso. Ai, já fiz. Então, muito cuidado, certo? Muito cuidado. Vamos com calma, vamos com tranquilidade, porque quanto maior a briga, maior depois é o ferimento e o remorso. Vou terminar, né? Terminaram. Lua mal com Vênus, como falou. E é Doce, alegria. Lua mal com Vênus. Não, mas aí é um meio subjetivo muito forte. Pois é. E como é que ele pode complementar? Não, mas aí precisa examinar o mapa. Olha, antes que eu esqueça, pessoal, é muito importante. Vocês têm um mapa de um filho, por exemplo, que tem Urano na 4ª casa, é uma indicação que ele amanhã depois vai dar o pira porque tem que ter liberdade. Então procurem desde já dar uma liberdade vigiada. Certo. Um filho, um tema de uma criança que tem Urano na 4ª, não segura a criança com as 2 mãos, com uma só. Porque qualquer dia, quando ele chegar na primeira quadratura de Urano, que é aos 21 anos, ele acaba casando e entra numa pior ainda. Isso só examinando o mapa. O Jorge está atendendo naquele estado. O que é uma pergunta desse lado? O Jorge mandou. Só foi não. Pode, mas ainda é por causa derivada acidente. Falando sobre isso, olha, os planetas superiores, pessoal, só para finalizar, os planetas superiores, Urano, Netuno e Plutão, que são maléficos, eles, desde que nós nascemos, eles exercem uma influência que, de modo geral, é uma influência negativa. Agora, depende da nossa capacidade de autocompreensão, de autointerpretação, para que eles amanhã depois já tenham uma influência de ordem positiva. Porque esses 3, nós só vamos sintonizá-los na parte mais positiva, podemos dizer, pois nós já temos uma compreensão, principalmente depois que nós passamos pelo primeiro ciclo de Saturno. Mas, desde o início do nosso nascimento, esses 3 eles têm uma tendência a dar uma conotação altamente negativa, a não ser que eles tenham uma posição tão forte, tão boa, que a criança tem, então, poder de premonição. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Para achar, vocês podem voltar para mim.